Oi, galera! Estamos com mais uma aula de trigonometria. E aí, legal, né? A gente já viu aí na aula anterior o início da trigonometria, a gente viu agora a parte de ângulos no triângulo retângulo, né? Verdade. A primeira análise foi uma análise métrica, as medidas do triângulo. E aí nós vimos várias aplicações em relação ao triângulo retângulo. Quando se fala em triângulo retângulo e aplicações métricas, nós não podemos esquecer as relações métricas dentro dos ângulos. E aí entramos na trigonometria. Vimos a questão da inclinação, vimos que a inclinação é a tangente. O índice de subida, né? Isso, vimos o seno e vimos o cosseno. E o que falta agora? O legal é que lá nas relações métricas, quando a gente conversou lá com o nosso amigo Pitágoras, a gente estava medindo dimensionando apenas a medida dos lados do triângulo, né? A altura relativa, as projeções. Aí agora a gente veio com a parte de ângulos, porque o triângulo, uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos, né? E nessa parte de ângulos é que entra a trigonometria. Né? Então a gente, na aula anterior, ficou naqueles ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Pois ainda deu já um salvezinho pro Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, né? Montamos a tabela da trigonometria, mas que ficou uma dúvida no ar, né? Tá, mas e se o ângulo for diferente de 30, 45 e 60? Como vamos fazer? Não sei fazer não. Não sabe fazer não? Vamos ter que aprender então, e essa aula é para isso, né? Vamos lá então, aula de número 47, rumo do fim, vamos embora. Relações trigonométricas na sua segunda parte. Vamos continuar no seno, cosseno e tangente. Só que agora dando uma ênfase àqueles ângulos que não são os notáveis. E vamos também para as aplicações da trigonometria. Como que nós vamos fazer isso? Resolvendo problemas. Nossa meta é resolver problema, né? Resolver problemas de todo mundo. Vamos lá, na aula 47, então, as habilidades da aula é entender as relações trigonométricas no triângulo retângulo, as razões seno, cosseno e tangente, né? Olha aí, a gente já viu isso na aula anterior, só que com os arcos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Aí agora a pergunta é, e quando esses arcos não forem com essas medidas, né? O que a gente precisa fazer? O quê? Né? Vamos lá, então, saindo da cartola métrica, não, da cartola mágica, tá? Que teve uma aula aí que... Relações trigonométricas na sua parte 2. Vamos trabalhar seno, cosseno e tangente. Mas não tem uma maneira melhor de saber se, na aula anterior, eles compreenderam direitinho esses detalhes, esses elementos do triângulo retângulo, se eles sabem direitinho o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente, se eles sabem quando aplicar o seno, quando aplicar o cosseno. Será que eles sabem de tudo isso? Então nos primeiros estudos da trigonometria a gente aprende os elementos que compõem um triângulo retângulo. A gente precisa entender os elementos para colocar em prática, né? Entretanto, a gente aprende de forma simples, sem ter grande compreensão do que de fato ocorre nessas relações trigonométricas tão importantes. Então agora, para a gente fazer esse diagnóstico, como o professor Maurício disse, né, a gente precisa elencar aí tópicos, né, precisamos saber esses elementos com toda a exatidão para saber se a gente pode evoluir no assunto, né? Então nada melhor que um quiz, né? Quiz. Então solta a vinheta, é hora do quiz. A hora do quiz! E eu me amarro na hora do quiz, é sério, porque a hora do quiz é muito bacana, porque a gente vai fazer perguntas, vocês vão dar a resposta aí e vão assim, né, vendo se vocês estão entendendo o assunto. Se não entendeu, é sinal de alerta, é hora de dar uma olhadinha aí na aula anterior, fazer as atividades de sala novamente, se ainda não fez ainda, dá tempo de fazer, Dá tempo de fazer. Tudinho, dá tempo de revisar, né? Estamos aqui chegando no fim, mas
esse fim não é o término, tá? Esse não fim é o esqueçam começo. disso. É só o começo. É só o começo. No ensino médio, estamos apenas começando com o primeiro ano, né? Então vamos lá, na hora do quiz, então a gente vai testar os seus conhecimentos sobre as relações trigonométricas. Então, a gente viu esse assunto na aula anterior e agora a gente quer saber se realmente você aprendeu. Vamos ver? Vamos lá, então, pergunta de número 1. Na relação trigonométrica, o valor de seno é dado por... E aí, qual dessas 4 opções nos fornece, de fato, a relação seno num triângulo retângulo? Será que seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Será que é coca, o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ou será que é caco? Cateto adjacente sobre o cateto oposto? É, pode ser. Então, qual será que é, né? Vamos lá, vamos pensando, analisando. Vamos ver aqui, né? Agora a gente pode ver o nosso quiz aqui junto com a gente, né? Olha aí que legal. Então, será que é letra A, B, C ou D? Pensa, 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 pensa. Eu acho, na minha humilde opinião, que é uma das 4. Aí tem essa chance, grande chance. Então, E na aula a gente ensinou vocês a fazer essa montagem, né? Foi. A gente colocava seno, cosseno e tangente, tananá, tananá. Não vale não que você risca aqui. Não pode não. Mas e aí? Será que para dar o valor de seno, a gente usa qual dessas equações? Vamos de novo lá no slide, vamos ver. Vamos à resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. A resposta correta é... cateto oposto sobre a hipotenusa. Legal, né? Não vamos nem falar muita coisa, porque vai que a gente dá o spoiler de outras questões aí por enquanto. Quieto. Vamos deixar assim e depois a gente comenta, tá certo? Beleza, beleza até aí? Vamos lá? Em frente, avante, pergunta de número 2. Nas relações trigonométricas, o valor da tangente é dado por cateto oposto dividido por hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ou cateto adjacente dividido pelo cateto oposto? Qual das 4 opções nos fornece a razão chamada de tangente? Tangente de um ângulo é... Quem que envolve, né? Envolve os catetos, tem a ver com hipotenusa ou tangente não envolve hipotenusa? Porque se tangente não envolve hipotenusa, fica entre C e D, né? Será que é coca ou é caco? Pensando. Tempo! O tempo tá passando e a galera tá marcando, com certeza a resposta correta é a letra... C. Muito bem. Coca. O cateto oposto sobre o cateto adjacente é que vai originar a nossa tangente, certinho? Vamos para frente na pergunta agora de número 3. Bora ver. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, o seno de 30 vale raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 ou vale 1? Seno de 30? Vamos aqui, vamos conversar aqui junto com a pergunta. Seno de 30, aí é o bate-sino da trigonometria. Eu não vou cantar. Não vamos cantar não, mas se a galera aprendeu o bate-sino da trigonometria e já sabe cantar, com certeza vai acertar. Tem uns que já montaram a tabela no caderno, tem uns que já fizeram mapa mental já com a tabelinha, outros estão aí só na memória, só sabe cantar a musiquinha, mas ainda não colocou no papel. Então, cada um do seu jeito. Mas aí, qual é a resposta correta da pergunta de número 3? E eu vou completar a informação. Outros, não é nem outro, tá? É outros estão esperando chegar a véspera da prova para fazer alguma coisa. Cuidado, Muito cuidado, muita calma nessa hora. Mas não se preocupe, nós já estamos preparando a aula de revisão para recuperação, né? Então não precisa se preocupar muito não. Mas é bom já correr, né? Dá tempo ainda. Dá tempo. Vamos lá então, seno de 30. Olha no slide, a resposta correta com certeza é letra B. Vamos relembrar? Olha lá a nossa tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Não
Seno de 30, a gente vai ter que fazer um encontro entre duas informações, né? Isso. Linha com coluna. Então, seno de 30 é 1/2. Sem muito olhar para essa tabela, vamos à próxima pergunta. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, o cosseno de 60 vale raiz de 2/2, 1/2, raiz de 3/2 ou vale 1? Cosseno de 60, cos de 60. Já sabemos que o seno de 30 é meio. E o cosseno de 60? Cosseno de 60. O que será que vai dar? Vamos lá? Pensa, pensa na tabela também. Bate o sino da trigonometria e você corre para o abraço. Quem prestou atenção na questão anterior, né? Viu aí a nossa tabelinha, já conseguiu responder essa. Quem não ficou atento, tem que dar uma pensadinha. Vamos lá, então? Vamos. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Resposta correta para o cosseno de 60 é... 1/2. Também? Mas tem. Ah, tem sim, olha lá, Olha né? lá. Cosseno de 60 também é 1/2. Então, vocês vão ver, né? Se vocês observarem que essas duas informações aqui se trocam de lugar e essas duas aqui são iguais. Legal, né? Beleza, beleza? Pergunta de número 5. Última perguntinha do nosso quiz da aula de hoje. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, a tangente de 60 vale 1/2, raiz de 3/3 ou raiz de 3. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, a tangente de 60 vale 1/2, raiz de 3/3 ou raiz de 3. E aí, tangente de 60. Tangente de 60 também é na tabelinha da trigonometria, do bate o sino. A tangente é diferente. Olha só vocês. Tananana, tananana, tananana. Resposta correta é a letra C. D. Você deixa de conversa. Você deixa de confundir. Raiz de 3/3. 1 raiz de 3. Então, tangente de 60. A gente tem que fazer o encontro das informações. Beleza. Valeu! Olha que legal, né? E eu tenho certeza que a galera acertou todas, porque não teve dificuldade, né? É muito fácil. É só lembrar da tabela trigonométrica. Lembrou? Os arcos notáveis estão de graça. Beleza? Tudo bem até aí? Então, olha que legal, né? A gente fez um quiz aí com 5 perguntas e que já explorou a tabela, já explorou as equaçõezinhas, né? De seno, cosseno e tangente. Lembra que a gente coloca coca em cima, depois coca na tangente e HH no denominador, né? E aí, com certeza, a gente já tem as 3 relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente sem nenhuma dificuldade, certinho? E aí, uma vantagem da trigonometria. Ela é bem simples, apesar de muitos acharem assim, é muito difícil. Não é, ela é bem simples. A aplicação dela é direta. Se os ângulos são notáveis, tem a tabelinha que te fornece esses valores, né? O ano que vem, no segundo ano, nós vamos completar essa tabela e vamos ampliá-la, vai ficar bem mais fácil. Mas e quando os ângulos não são chamados de notáveis? É o que nós vamos ver na aula hoje. Aí não precisa se preocupar, por quê? Porque o problema tem que te fornecer o valor desse seno ou desse cosseno e da tangente. Alguns autores fazem o quê? Dão algumas identidades trigonométricas, aí no segundo ano, te dá um valor do seno e no problema te obriga a usar cosseno. Tem que jogar na identidade. Mas por enquanto, nós vamos só fazer a aplicaçãozinha básica. Mas aí você vai pegando o gancho já, né? Fazendo primeira, segunda, terceira, porque lá no segundo ano você vai precisar dessas informações também. Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula, o que a gente vai ver agora? Olha lá. Relembrando esses elementos, façamos uma construção de triângulos semelhantes para analisarmos as proporcionalidades dessa semelhança. Quer ver? Vamos olhar aqui. Olha só, aqui nós temos vários triângulos retângulos, destacamos 3
né? Destacamos 3. E nesses 3 triângulos retângulos, nós percebemos que o ângulo da origem é o mesmo. Estão observando lá? Ah, professor, mas lá para o ponto GH abriu muito. Não, mas esse ângulo beta aqui, ó, ele é comum ao triângulo pequenininho, que está de laranjado. Ele é o mesmo para o ângulo, né, para o triângulo de azul. E ele é o mesmo para o triângulo rosa, não sei. Rosinha. Rosa, né? Quando fala de cor, tem que falar com a professora Lúcia, tá? Que ela entende de cores. Beleza, esse ângulo beta é comum para todos e o triângulo retângulo também, né? Olha lá, todos eles aqui, ó, deu uma deslocadinha, mas todos eles aqui formam um ângulo de 90 graus. Ó. Então, a gente pode considerar que eles são triângulos semelhantes, né? Porque, em consequência disso, com certeza, esse ângulo aqui também será igual. O mesmo, né? Vamos dizer que a gente tivesse um alfa aqui. Vai ser o mesmo em todos eles, tá bom? Então, a gente pode afirmar que temos aí 3 triângulos semelhantes. Beleza. Não são congruentes. Lembra a diferença entre congruência e semelhança? Isso. Congruentes tem que ter a mesma medida. Mesma medida, mesmo formato e mesmas medidas. Isso. Semelhantes têm mesmo formato com medidas diferentes. São né? proporcionais, vamos dizer assim, não é? Beleza, né? Legal. Com isso, então, na imagem anterior, a gente tem 3 triângulos retângulos semelhantes. Em um dos casos de semelhança de triângulos, se tivermos 2 ângulos congruentes, isso nos garante que os triângulos são semelhantes. Até porque num triângulo qualquer, a soma dos ângulos é sempre igual a 180. Se eu tenho 2 ângulos iguais, significa, por consequência, que o terceiro ângulo também vai ser igual. O ângulo beta é comum a todos os triângulos e todos eles possuem um ângulo reto. Beleza! E claro que, para não fugir à regra, né, nós vamos trabalhar agora o quê? A aplicação na resolução de problemas, né? A gente não gosta de deixar vocês aí com aquela dúvida no ar, né? E onde é que eu vou aplicar isso, professores? Não tem como, até porque os nossos exercícios da aula anterior ficaram bem práticos. Você viu lá, o poste quebrou e aí precisava calcular o tamanho que tinha ficado de pé. Uma prática. Sem falar no nosso vídeo, né? Que a gente foi lá no sítio e calculou lá o lado do tanque, né? Sabendo mais ou menos, assim, um aproximado do valor do ângulo e sabendo uma das dimensões, a gente calculou a outra, né? Isso, então, olha aí. Mesmo. Tudo isso, até no sítio, a gente tem trigonometria. Vamos lá, então? Avante! Vamos às aplicações na resolução de problemas. O objetivo principal da trigonometria é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis. Nós falamos para vocês na última aula. Nós simulamos lá uma aplicação num tanque que seria mais viável medir usando uma fita métrica ou usando um instrumento mais de precisão. Mas e quando nós não temos como calcular, quando aquela distância é inacessível? Vamos supor que eu quero calcular a distância e a mata está fechada, não tem como entrar. Mas eu conheço um de seus comprimentos. Aí eu vou aplicar a trigonometria. Então, o seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos, né? E suas bases estão associadas aos elementos do triângulo. Essa parte é o objetivo principal da trigonometria, calcular aquelas distâncias que às vezes são difíceis de calcular, assim, a gente não tem o acesso, né? Por isso que elas são inacessíveis, tá bom? Por exemplo, na prática. Olha aí, ó. Nós temos um rio, não é? Vamos imaginar que seja o Rio Madeira. Do lado de lá nós temos marcados 2 pontos quaisquer. Então eu pego um aparelho de precisão, meço, por exemplo, o ângulo, né? Observo um outro ponto do outro lado do rio, faço a medida de um ângulo, tendo essa medida do lado AB, eu consigo, né, com a precisão exata, calcular o comprimento desse lago, ou calcular o tamanho da ponte que eu quero construir, ou calcular o comprimento do cabo de energia ou do cabo de aço que eu quero atravessar esse rio até o outro ponto do outro lado. Legal, olha que legal. Né? E aí, com isso, as situações envolvendo ângulos e medidas no cotidiano são comparadas às figuras triangulares, no intuito da aplicação das relações e razões trigonométricas. Então, a gente usando seno, cosseno e tangente, a gente consegue resolver situações, problemas aí da nossa
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E só para lembrar, seno, cateto oposto dividido por hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembrando que no seno e no cosseno nós sempre vamos ter no denominador a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ah, então, gente, coraçãozinho da aula, para quem não anotou na aula passada, tem gente que já anotou, né? Nem precisa. Para quem não anotou, ainda dá tempo, anota as equações de seno, de cosseno e de tangente, porque você vai precisar, tá? Beleza. A gente fez até, ensinou, né? A gente ensinou lá a colocar seno de um ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo, né? Aí o que a gente ensinou a fazer? Botar K. E depois aqui, K. Sobre H. Então, com isso, a gente tem aí as 3 relações trigonométricas no triângulo retângulo. Muito bem, legal, né? Olha aí. Então, com base nisso, são essas 3 aqui e a gente mostrou uma maneira bem bacana de vocês conseguirem construir sem precisar passar por dificuldade, né? Vamos lá, então? Continuando, então, vamos lembrar da tabela? Nossa tabelinha do bate o sino da trigonometria. Claro que se a gente tiver 30, 45, 60, a gente já sabe, né? Mas vamos lembrar? Vamos cantar? Olha aqui, vamos construir aqui junto? Vamos lá, construindo, juntinho com vocês para recordar, vamos ver? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Muito bem, olha que legal, né? E a gente tem a construção da nossa tabela trigonométrica sem passar aperreio, né? Sem dificuldade, né? Tente guardar essa musiquinha, ela vai te ajudar. Em algumas situações, ele vai fazer a jogada aqui, ó, na raiz de 2 e na raiz de 3. Cadê aqui, ó, raiz de 2 e na raiz de 3. Como que vai ser essa jogada? Raiz de 2, mais ou menos 1,4. E a raiz de 3, mais ou menos 1,7. E você vai precisar colocar esse valor para poder encontrar um resultado com precisão. Em situações desse jeito, às vezes o exercício já diz, né? Já use diz. raiz de 3 igual a 1,7, use raiz de 2 igual a 1,4. Vai trazer o exercício mostrando isso para vocês. Isso. Salvo engano, se não mostrar, geralmente as alternativas já estão envolvendo as raízes, Esse é o detalhe. Professor, mas e como que eu vou saber quando usar essa raiz 1,4 e 1,7? Ou posso fazer sempre? Não. Se a prova ou se a atividade tiver gabarito, você vai olhar. Se no gabarito tiver lá na resposta, por exemplo, 12 raiz de 2, aí não precisa usar 1,4, porque ele já colocou, né, raiz de 2. Agora, se no gabarito tiver lá tudo decimal, é um sinal de que você precisa fazer a conversão. Transformação. Aí, claro, né? Fica a dica, hashtag olha as alternativas. Observe. Né? Observe as alternativas que vai te dar o caminho aí para você dar a resposta da maneira que o exercício está querendo, certo? Certinho. Aí você olha para cá, memoriza a musiquinha, fica tranquilo. Mas aí surge um outro problema. Vamos ver? Olha lá, problema à vista, vamos resolver, olha lá. E aí, gente, quando o ângulo não for 30, não for 45 e não for 60 graus? A professora Lúcia está pensando. Pula e vai para a próxima. Pula e vai para a próxima? Não faz então? Não resolve? Resolve depois. Nada, professor Maurício, olha aí. Caso os ângulos sejam diferentes dos notáveis, ou seja, de 30, 45 ou 60, pode-se utilizar a tabela seguinte, que aproxima os valores de seno, cosseno e tangente a cada ângulo agudo. Lembrando que ângulo agudo, vocês já sabem, não é? Entre 0 e 90? Entre 0 e 90. Ah, legal. Então tem uma tabela completa agora? Tem. Foca na tabela! E Meu essa aqui Deus. não tem música, galera. Quem sabe um dia, né, a gente consegue uma música, né? Cadê o seno de 30? Olha lá, seno de 30. Raiz de Tá 2 sobre deslocadinho 2. aqui, então vamos fazer na mão mesmo, tá? O seno de 30, olha aqui. Olha lá, seno de 30, né? Seno de 30 é meio. Ixi, mas lá fala que é 1 sobre 2. É a mesma coisa, né? Agora vamos lá no 45.
Lembra que o seno e o cosseno de 45 é o mesmo valor? É igual. E a tangente vale 1. Agora vamos no 60 graus. Olha lá. Lembra que o cosseno de 60 é o mesmo que o seno de 30? É meio. Meio? Verdade. Olha aí, legal, né? Aqui está em decimal, todos os valores em decimal, desde o ângulo 1 até o 89. Ah, por que não tem o 90? Porque são os ângulos agudos, e o 90 já é um ângulo reto, ele não é mais agudo, tá? O 0 é um ângulo nulo, então a gente começa do 1 até o 89. E aí, a pergunta não quer calar, né? Vamos botar a tabela aqui junto com a gente. A pergunta não quer calar porque eles ficam assim, eu vou ter que decorar toda essa tabela trigonométrica aqui dos ângulos de 1 a 89 para seno, cosseno e tangente? Não, gente, ó, glória. Com a graça de Deus, não há necessidade disso. Quando o exercício, tanto, inclusive no Enem, for contemplar um dos ângulos que não são os notáveis, ele vai te fornecer a informação. Só que às vezes ele vai dizer, use seno de 24 tanto, cosseno de 24 tanto, tangente de 24 tanto. Você que vai decifrar, né, ler, interpretar e vai ver se vai usar seno, cosseno ou tangente. Se ele jogasse só o seno, ele já estaria falando para você o seguinte, né? É seno, mas não, ele vai dar os 3 valores e você vai ter que decifrar qual é desses que eu vou usar. Às vezes, você pode usar um, às vezes pode usar até 2. Tem que escolher um deles. E uma dica, quando eu tiver que escolher entre um deles, escolhe aquele que o decimal está mais redondinho, mais bonitinho, para não ficar muito trabalhoso na hora de efetuar a multiplicação ou a divisão. Então você vai ter que fazer a leitura e a interpretação do exercício e diagnosticar se vai usar seno, cosseno ou tangente. Claro que esses valores serão dados no problema, mas mesmo assim você precisa saber quais deles você vai usar. É isso aí que o Enem quer de vocês e a gente aqui também, tá certo? Vamos lá então? Tá, já sabemos a tabela, né? Olha lá então na nossa tabelinha, a gente sabe os valores aí notáveis de seno, cosseno e tangente, né? Para 30, 45, 60 tá lá no meio também, mas aqui tem todos os outros, né? Então vamos ao passo a passo para a resolução, né? Aplicar as razões trigonométricas dos ângulos dos arcos diferente dos notáveis. Vamos lá. Passo de número 1. Conhecer as partes do triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa e quem é os catetos. Na verdade, esse passo a passo nós estamos relembrando, porque na aula anterior a gente já viu, né? Isso. Lembrando que no triângulo retângulo, os catetos agora são cateto oposto e cateto adjacente. Então, você vai ter que ficar atento a qual ângulo ele está falando. Beleza. Identificar qual razão trigonométrica você vai usar. Então você já sabe, o seno é aquele que te exige o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, ele te exige o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, ela te exige os catetos, tanto o oposto como o adjacente. Muito bem. Terceiro passo? Montar corretamente as proporções. E o quarto passo? Calcular o valor desconhecido. Beleza, olha que legal, né? Então, depois desse passo a passo, o que a gente vai fazer? Resolver problemas. Resolver problemas. Vamos começar? Um pintor apoia uma escada em um muro para chegar à parte mais alta. Para que a escada não caia, o pé da escada deve estar a 1,20 m de distante da parede. E a escada deve formar um ângulo de 70 graus com o chão. Olha só que legal aqui, ó. Já não é mais o ângulo notável, já não é mais o ângulo de 45, de 30 ou 60. Já é um ângulo diferente. Aí ele pergunta o comprimento da escada. E depois ele pergunta a altura do muro em relação ao solo que a escada alcança. Então ele quer saber duas coisas. Ele quer saber o tamanho da escada, vou chamar de X, vamos chamar de X aqui. Vamos apagar, porque a professora vai brigar se vê assim feio. Vamos fazer bonitinho agora. Brigo mesmo. Agora vai ficar bonitinho. X é o tamanho da escada. O comprimento da escada. E o tamanho do muro. Ah, e o tamanho do muro. Então, vamos botar o Y? Pode Isso, ser? pode. Pode ser. A gente está acostumado só com X, mas pode ser, né?
Vamos lá então. Então a gente vai resolver as duas situações, né? Comprimento da escada e altura do muro. Vamos lá. No comprimento da escada a gente vai botar X. Olha lá, então. E ele tá dando aqui os valores já, né? De seno. Sempre o primeiro valor aqui é seno. Depois o segundo valor é cosseno. E o terceiro é tangente. Então vamos lá. Seno, cosseno e tangente. A gente é que vai identificar qual deles vai usar. Eu tenho aqui, né? Eu tô querendo aqui, eu tenho um ângulo de 70 graus e eu quero o comprimento da escada, que é a minha hipotenusa. E eu tenho o meu cateto adjacente. Quem é que trabalha com cateto adjacente com hipotenusa? É o cosseno. É o cosseno. Então vamos lá. Cosseno de quem? De 70. Cosseno de 70 graus. O cateto adjacente é? 1,20. 1,20. E a hipotenusa? Não X. sei. Não sei, né? O cosseno de 70, nós vamos pegar aqui, ó. Né? Cosseno de 70. Então lá. Cosseno de 70, 0,34, né? Claro, aqui fez uma aproximação aqui, já arredondou, não usou o 2, a terceira casa decimal. Tem problema? Não. Não tem problema, tá? Claro que o exercício muitas das vezes te indica o que é para você usar, né? Vamos lá, multiplicar cruzado. Aqui a gente tem uma proporção, que é a igualdade entre duas razões, né? X vezes 0,34, 0,34x. 1 vezes 1,20? 1,20. Tá multiplicando, passa dividindo, temos a divisão de 1,20 por 0,34. X igual a aproximadamente 3,52 é o valor da minha escada. Certo? Beleza. Ah, tem coerência? Tem, ó. 3,52 é maior que 1,20. Lembra que a hipotenusa tem que ser o maior lado do triângulo? Retângulo, então tá certo, né? E aí fica aquela situação, né, galera? Aí a galera fica pensando, nossa, mas tem que trabalhar com número decimal? Tem que trabalhar com número decimal, porque a tabela trigonométrica dos arcos de 1 até 89, ela dá em valores decimais. Então não adianta esquentar a cabeça, vai ter que praticar e procurar aí, né, entender cada vez mais e fazer a divisão, multiplicação com números decimais. Uma vez que nós já encontramos aqui o tamanho da escada, daí fica a seu critério. Aí é o legal do Enem. O Enem, ele não te obriga a resolver a questão usando a fórmula. De um determinado jeito, né? Não, ele te abre lá o conhecimento. E você resolve do jeito que você quiser. Você tem habilidades diferentes para resolver as questões. Olha só aqui, ó. Agora eu já tenho a hipotenusa, 3,52, e já tenho o cateto, 1,20. Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Pode. E encontrar o outro valor. Só que aí vai levar ao quadrado, né? Vai ser mais complicado. Eu posso usar a tangente, porque eu tenho o cateto adjacente e quero encontrar o cateto oposto. E pode usar seno também. Posso usar seno. Olha que legal, você fica aberto aqui, aí você vai ver qual que é o mais fácil, qual vai ficar mais tranquilo. Aí você olha por aqui. Bom, aqui eu tenho 3,52. Né, aqui no X, ó, 3,52. Se eu usar seno, eu vou ter que multiplicar ou dividir por 3,52. No de baixo eu tenho 1,20. Ah, 1,20. Só de ter um zero na segunda casa decimal já me agrada, né? Já fico mais tranquila. Mas aí fica a seu critério. Qual você vai usar? Ah, professor, eu prefiro usar esse aqui, eu acho mais fácil esse. Aí é onde você, aluno, decide qual que é o caminho mais prático. Vamos lá então, já achamos a altura da escada, o tamanho, o comprimento da escada, agora a gente vai para a altura do muro, olha lá. Na altura do muro, aí, como o professor Maurício disse, agora a gente quer aqui o nosso X, né? Ou que fosse Y, enfim, né? Nosso X agora é a altura do muro. De toda forma, eu continuo com as informações aqui dos 70 graus, né? Só me interessa essa linha, tá? Foi dado aqui um recorte, pegou o 69, pegou o 71, mas o nosso ângulo é 70 graus, tá? E aí, agora ele decidiu usar a tangente, que usa coca, cateto oposto, que é a altura do muro, pelo cateto adjacente, que é 1,20. Então vamos lá, ó, tangente de quem? 70. Cateto oposto? É X. É a altura do muro. Isso. Cateto adjacente? É 1,20. Tangente de 70 a gente pega ali na nossa tabelinha, 2,74. Arredondando, né? Vai dar 2,75. Agora, tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, você vai fazer que X é igual a 2,75 vezes 1,20. Fazendo as continhas necessárias, o X é 3,30. Legal, né?
Beleza? Então, achamos o comprimento da escada e também a altura do muro. Legal que esses exercícios todos vão para vocês, né, como suporte aí o nosso material, nossos slides. Então, qualquer dúvida, tem para onde correr, né? Faça aí uso e bom uso do material. Vamos para outro exemplo agora, aqui o exemplo de número 2. Não é o 1, é o 2, mas tudo bem. Vamos ver. A determinação feita por um radar da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante para previsões meteorológicas e na orientação de aviões para que se evitem turbulências. Nessas condições, determine a altura da nuvem detectada pelo radar conforme o desenho. Então a gente tem um ângulo de 4 graus, tem na nossa tabelinha de 1 a 89, a gente tem essa distância aqui de 80 quilômetros e ele está querendo a altura da nuvem. Vai ter cateto adjacente, tem cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente vai usar a tangente, né? E aqui ele pegou uma tabelinha também, mas só nos interessa a linha do 4 graus. Se eu vou usar a tangente, então só me interessa essa informação aqui, ó. Tangente de quem? Tangente de 4 graus. Cateto oposto? Oposto é x. É x. Cateto adjacente? É 80. 80, né? A tangente de 4 graus, 0,07. Nem precisa arredondar, porque já está aí arredondado, né? Tá dividindo, vai passar multiplicando. Então, x vai ser 0,07 vezes 80. Olha aí, com certeza, 7 vezes 8... 56, né? Aí, claro, você vai precisar trabalhar aí com os zeros e com a vírgula, né? 5,6 quilômetros é a altura dessa nuvem. Beleza. Temos mais um? Vamos lá, rapidinho? Ainda dá tempo? Vamos. Vamos lá, então. Mais um exemplo. Uma rampa para cadeirantes tem uma inclinação de 20 graus em relação à horizontal. Se uma pessoa percorrer 24 metros na rampa, a que altura aproximada do solo se encontrará? Já que não tem o suporte, né, não tem aquela imagem para facilitar, a gente vai fazer o desenho. Olha aí, temos uma rampa, 20 graus ela forma com o solo. Ela disse que o comprimento da rampa é 24 metros e está querendo saber que altura, né? Em que altura a rampa se encontra do solo. Então, já deu as informações aqui, ó, de seno, de cosseno, de tangente de 20 graus. Você vai decifrar qual deles você vai usar. Quem a gente tem aqui? Bom, nós temos o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. Que é x. Isso, e nós temos a hipotenusa. Cateto oposto e a hipotenusa, eu vou usar quem? Seno. Seno, né? Olha que legal. Então, a gente vai construindo aí seno de um ângulo. Qual ângulo? 20 graus. Quem é o cateto oposto? É x. É quem eu quero saber, Isso. x a altura. E quem é a hipotenusa? 24. 24. Então, lá, seno de 20, eu vou pegar apenas esse valor aqui, ó. 0,34. 0,34. Tá dividindo, passa multiplicando. 0,34 vezes 24, temos aí o resultado de 8,16 metros. É a altura que essa rampa se encontra do solo. Beleza. Legal, né? Olha aí que legal. A gente fez 3 exemplos bem construtivos junto com vocês e com bastante aplicação na resolução de problemas, né? Vale você, pelo menos, refazer esses que foram mostrados aqui. Quer fazer mais, gente? Tem livros, tem internet, é só colocar lá exercícios com relações trigonométricas, com razões trigonométricas. Você vai achar uma infinidade de possibilidades, tá? E o melhor é que essa aula, na verdade, é uma revisão da parte anterior, Só abre um parênteses, porque os ângulos não precisam ser os notáveis. Até porque quando nós vamos aplicar na prática, quando eu jogar lá o meu teodolito, ou jogar meu esquadro para olhar, o ângulo nunca vai ser, não posso ter uma precisão exata nos ângulos. Então pode ser que tenha um valor desvirtuado, né? Um valor praticar, diferente. né, galera? Precisa praticar, que aí vai ficar mais fácil, tá? E agora vamos àquela descontraidinha. Final de aula tem sempre o nosso Brincando com os números. Vamos lá, olha a perguntinha da aula de hoje. Teste de QI. Charada. Charada. Há 2 dias eu tinha 25 anos de idade, mas no ano que vem farei 28. Em que dia eu nasci? Há 2 dias eu tinha 25 e no ano que vem eu vou fazer 28? Confuso, né? Em que dia eu nasci?
Há 2 dias eu tinha 25 anos de idade, no ano que vem eu farei 28. Em que dia eu nasci? E aí, então, junto com as atividades de sala, você tem que responder esse teste de QI. E claro que a gente sabe que o QI de vocês é elevado, então, com certeza, sucesso no Brincando com os Números, tá bom? A gente volta aí daqui a pouquinho com revisão e atividades de sala e tudo mais, tá? Por enquanto, ficamos por aqui. Até já!